o nosso Deus amado, amém? E aqui conosco está o nosso irmão Agenor Lima da Rocha. Ele é um leigo consagrado de São Vicente de Paula. Ele nasceu em Lusiânia, São Paulo, e atualmente ele é assessor espiritual dos conselhos metropolitanos de São José, do Rio Preto e São Carlos. E hoje ele mora em São Paulo. Vamos aplaudir esse nosso irmão que veio partilhar conosco a palavra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, minha gente. Obrigado por vocês me receberem aqui no canal 20, nesse canal 21, no século 21. E um momento de graça, né? Da gente estarmos junto, o Conselho Metropolitano de Jundiaí, e todos aqueles que estão nos assistindo, né, pelo nosso canal século 21. E é muito bom a gente estar aqui para falar um pouquinho desse carisma, como já foi falado o dia todo, e principalmente, agora a gente vai pegar um tema um pouco mais profundo, para poder fazer um apanhado, a questão do chamado. Jesus nos chama, somos vocacionados, não somos voluntários, a gente vai trabalhar isso, tá? Mas quem tem que mandar na nossa casa é Jesus. Quem tem que reinar na nossa casa é Jesus. Quem tem que reinar na nossa vida é Jesus, né? Vamos pedir para Ele reinar aqui no meio de nós, que Ele reine, né, para a gente começar a falar, pedir permissão para Ele, né, para começar a falar dEle. Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar com a tua dimensão. Senhor, vem o Santo Espírito dos passos, preencher reverência, tua voz nos fazer. Bem forte, vamos lá. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Todo mundo. Reina, Senhor, neste lugar. Reina Jesus Cristo na nossa vida, né? Reina e traga para nós o seu amor maravilhoso. O nosso irmãozinho Aldo de manhã já começou a conversar com a gente um pouco sobre esse carisma. Sobre o que é ser vicentino e a nossa missão. Depois o Christian veio para completar um pouco tudo isso, colocando para nós um pouco o que é a Sociedade São Vicente de Paulo em nível de Brasil, a família vicentina, a história dessa família, a história um pouco da Sociedade São Vicente de Paulo e principalmente tratar do nosso tema anual, né? Amigos para servir. Falou muito bem e nos colocou que nós somos amigos alegres para ir até os pobres. Mas, que jeito que a gente vai aos pobres? Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu digo a vocês, vicentino, caros confrades e consórcia, nós não somos voluntários. Voluntário é aquela pessoa que se dispõe de um tempo, e uma coisa muito bonita também, que se oferece para ajudar alguém ou ajudar uma entidade, acompanhar, né? Doa um pouquinho da sua vida para isso. Vicentino não é voluntário. Vicentino é vocacionado. E o que é isso, irmão? Vocacionado, Deus chama cada um de nós que somos vicentino para uma missão especial. E olha bem, gente, você sabe qual é a missão especial que eles dão para a gente? Que ele dá para a gente? Ser cuidador dele.
Vocês conhecem cuidador de idoso, não conhece? Né? Tem que estar ali atento a tudo, acompanhar, dar à pessoa tudo que ele precisa, ficar, nossa, uma atenção 24 horas por dia. Jesus Cristo nos chama para nós sermos cuidadores dele. Mas aonde? Na pessoa do pobre. Porque ele é o pobre, ele está no pobre. Então, Vicentino, gente, olha que coisa bonita. Nós às vezes estamos na paróquia, admiramos a vocação do padre, né? A vocação do leigo que a gente conhece, a vocação do casamento, a gente fala coisa linda, né? Mas nós também somos vocacionados. Somos chamados a cuidar do pobre. E quando Deus nos chama, Ele precisa da nossa resposta. E o nosso sim, meus amigos, meus irmãos, confrades e consórcios, nosso sim é para toda a vida. Não existe, põe na cabeça de vocês, não existe ex-vicentino, não existe. Quem deu o seu sim, quem fez o ato de consagração na Sociedade São Vicente de Paulo, ele vai morrer vicentino ou vicentina. Agora, se ele não está cumprindo com a sua missão, você vai ter que se entender lá com o barbudo lá em cima, sentado do lado dele. Ele vai dizer, eu te chamei, você me deu a resposta sim, e me virou as costas. Vocacionado, minha gente, quando Jesus chama, Ele chama para uma tarefa específica. Vamos só imaginar que você tem uma empresa e você precisa de um funcionário para tocar uma máquina. Então você você contrata aquele funcionário para uma missão específica que é para cuidar daquela máquina, para fazer um trabalho com ela. Se você não der conta, ele vai convidar outro, ele vai contratar outro e vai te mandar embora. Mas nós, como somos chamados, Deus nos chama para uma missão específica. Cuidar dele. Cuidar dele. Nós temos na Bíblia muitos chamados, né? Lucas 6, depois quem estiver em casa e gostaria de pegar a Bíblia, Lucas 6, 12 a 15, Jesus foi à montanha, aqui um detalhe interessante, Jesus foi à montanha para rezar. Olha que interessante, Jesus não faz nenhum ato importante na sua vida, se ele não vai conversar com o Pai antes, porque rezar é conversar com Deus. Não fique pensando que rezar é você ficar por aí tentando fazer procedimentos de oração. A verdadeira oração, você fecha a porta do teu quarto, senta na tua cama e conversa com o teu Pai que está no céu. Não alguém assim que é inipresente, que você não vê, né? Que você não pode tocar, sabe? Não. Deus é real, minha gente, Jesus é real, tem que ser alguém que você conversa como alguém que está presente ali. Nós tivemos ele aqui, né, no Santíssimo Sacramento, e ele continua vivo aqui no meio de nós. Uma pessoa real, que nós conversamos com ele. A verdadeira oração é um diálogo com Deus, onde eu coloco os meus problemas, onde eu coloco a minha vida, e também eu tenho que escutar Deus. Às vezes, gente, eu fico assim meio chateado quando eu vou a algumas adorações ao Santíssimo, e eu tenho a impressão que Jesus também fica chateado. Tem adoração ao Santíssimo na igreja tal, todo mundo, a igreja lotada, chega lá, fica sendo falação ao Santíssimo. Você fica lá, canta, fala durante 1 hora, vira as costas para ele e vai embora. O coitado não consegue falar nada para vocês. Você não para nem 1 minuto. Como diz Santa Teresinha, eu olhava para ele e ele olhava para mim.
O verdadeiro diálogo, olhar para Jesus Cristo, silenciar, abrir o seu coração, deixar Ele falar com você. Esse é o diálogo, minha gente. Então, olha Jesus, quando Ele ia fazer um gesto importante, da escolha, por exemplo, dos seus apóstolos, Ele vai conversar com o Pai, Ele vai rezar. Foi assim no Getsemane, foi assim quando Ele foi a Jerusalém. E olha que interessante, para começar a sua vida pública, Ele fez um retiro, foi muito mais além. Foi para o deserto, ficou 40 dias lá. E nós somos os cristãos muito bons de bola, né? Pessoas maravilhosas, perfeitas, e não precisamos conversar com Deus. Não precisamos de oração. Basta a gente cantar, né? E ficar lá, cumprindo os preceitos do dia a dia, e já resolveu todo o problema. Não, gente. Enquanto você não tiver esse Jesus real na tua vida, quando você não descobrir isso, que Jesus é alguém que age na sua vida, alguém que você conversa, alguém que você partilha suas tristezas, alguém que você partilha suas alegrias, aí você vai perceber que a tua fé mudou. E aí você começa a viver a verdadeira fé. Então Jesus Cristo em Lucas 6, 12 a 15... Ele vai à montanha para rezar. Por que montanha? Montanha significa no Evangelho um lugar separado, lugar para você ficar sozinho, lugar de silêncio. Um lugar que você está ali mais próximo de Deus. E ao amanhecer ele chamou, né? Começou a chamar os seus discípulos. Simão, a quem dei o nome de Pedro, né? Que nós conhecemos bem o Pedrão, né? Pedrão por quê? Eu brinco sempre, a gente, quando começa a estudar a Bíblia, a gente vê que, quem era o discípulo que Jesus amava? Não era João? Quem que ficava ali do lado de Jesus? Não era João? João estava no pé da cruz com Jesus, não era João que estava lá com Maria? O Pedrão só dá fora. Negou Cristo 3 vezes, né? Cortou a orelha lá, pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Tem um evangelho, minha gente, que Jesus chama ele no evangelho. Pedro, sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Logo depois, Jesus chama ele de Satanás. Quando ele diz para Jesus, Jesus fala para ele, ó Pedro, eu vou para Jerusalém, vou sofrer na mão dos, né, dos soldados e tudo isso, e vão me crucificar. Pedro vai dizer para ele, não Jesus, isso não vai acontecer não. Aí Jesus fala para ele, sai de perto de mim, Satanás, que eu não vou cumprir aquilo que Deus me deu. Então, ele chama Pedro, e diz que em cima de Pedro ele vai construir a sua igreja. Você sabe por que não é João que ele deu a chave do céu e sim o Pedro? Porque o João a gente não teria chance nenhuma. Nós somos todos Pedrão. A gente cai, a gente nega, a gente é do mesmo jeito do Pedrão. É aí que está a nossa chance de céu. É aí que está a nossa chance de céu. Quando ele pergunta para o Pedro, Pedro, você me ama? Ele pergunta para o Pedro 3 vezes, né? E o Pedro fica chateado, começa a chorar. E quando o Pedro começa a chorar, ele falou, está aí. Ganhei o coração dele. Ele é meu. E é isso que Jesus quer nosso. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso sim. Do jeito que eu sou. Aí que está o detalhezinho do chamamento. Jesus chamou Pedro, um pescador, estava ali casado, né? Que até Jesus cura a sogra dele. Mas Jesus quer transformar aquele homem no pedestal da tua igreja. Jesus não chama, Deus não chama as pessoas capacitadas. Deus capacita quem Ele chama. E Ele chama cada vicentino, não um homem perfeito, uma mulher perfeita. Ele chama você com todos os seus defeitos. Mas Ele quer te converter para Ele.
Ele quer ganhar o teu coração. Ele quer que você seja dele. Você pertença para ele. Aí ele te chama para ser vicentino. E diz para você, vem cuidar de mim. Vem cuidar da minha pessoa. Aí que está, né? Na hora de cuidar, todo mundo adora cuidar de Jesus Cristo lá no domingo de Ramos. Ele está bonitão em cima do cavalo, jogam folhas sobre o chão, Hosana Rei, aquela coisa maravilhosa, ele no sermão da montanha, aquele homem bonito, como diz a mulherada, né? Aquela coisa, fala bem, um cara inteligente, todo mundo adora. Só que também tem o Jesus Cristo da sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. E vicentinos e vicentinas, o Jesus Cristo que vocês são chamados para cuidar, para ser cuidador, é aquele Jesus Cristo da sexta-feira santa, onde Isaías dizia, diante dele se vira o rosto, é um resto de ser humano que não dá nem para olhar para ele. Não é assim que seus pobres são, gente? São jogados pela rua, estão todos sujos, como diz São Vicente, às vezes são até mal educados, né, a maior parte das vezes, mas você queria que ele fosse educado? Vai viver na rua 24 horas por dia, sendo maltratado com todo mundo, não tem nem um copo de água para tomar, vê se você vai no fim do dia, vai querer chamar os outros de meu bem. É esse Jesus Cristo que Jesus chama para a gente tomar conta. Aquele que Maria recebeu nos braços na sexta-feira santa. Que quando foi enterrado, precisou passar até um perfuminho, porque o cheiro não estava bom. Porque ele ficou preso, ele foi açoitado. Lá não tinha banheiro, lá não tinha ducha, não. E a gente quer que nossos pobres venham para nós com cheiro, né, de perfume, ou Avon, Natura, alguma coisa assim, né? Eles sejam limpinhos, educados, a casa deles tem que estar limpa. Esse Jesus Cristo que Jesus chama nós para tomar conta, para ser cuidador dele, é o Jesus Cristo que está lá no centro de São Paulo, de Jundiaí. E meus irmãos, antes da pandemia, no centro de São Paulo morava 21 mil pessoas, segundo o censo, né? Segundo o pessoal que faz pesquisa. Após pandemias, são mais de 34 mil oficialmente. Quem tiver dúvida disso, vai na Praça da Sé, vai ali no Parque Dom Pedro, ali no centro de São Paulo, dá uma voltinha lá depois das 7 da noite, principalmente. Aí você vai encontrar Jesus Cristo lá, machucado. Minha gente, você não encontra, mas antigamente a gente tinha aquela pessoa que a gente chamava de mendigo, lembra? Que era aquele que pedia todo dia, passava pedindo a mesma coisa, era sempre a mesma pessoa, e a gente conhecia os nossos pobres oficiais, a gente chamava de mendigo, porque estava sempre ali, dependendo um pouquinho da nossa caridade, né? E a gente, hoje em dia, mudou. Se vocês não perceberam, que eu acho que se vocês cuidam dos pobres, vocês já perceberam, os nossos pobres mudou. São famílias inteiras, minha gente. É mãe, é criança, é idosos. Resto de ser humano jogado fora. Isso que é o termo exato. E é desse Jesus Cristo que vocês são chamados a tomar conta. Então, falar de vocação vicentina é falar disso. E não pensa que era diferente Paris e São Vicente de Paulo, não era não. Era muito parecida a realidade que a gente está vivendo hoje. Então nós precisamos rezar muito, para que Deus chame mais vocacionados. Vocacionados que não tenham medo nem nojo do pobre.
vocacionado que queira se dedicar sua vida aos pobres. Em João 1, 36 a 39, João Batista, quando vê Jesus passar lá, ele está com seus discípulos, e ele fala para os 2 discípulos, ali Cordeiro de Deus. Essa imagem de Cordeiro de Deus é muito bonita, gente. O que é o Cordeiro, Aquele animalzinho dócil, bonitinho, aquele que não... Quem aqui já criou carneiro sabe que quando mata, nem berrar ele berra. Ele solta uma lagriminha no canto do olho, assim. É esse Cordeiro, ele falou o Cordeiro de Deus ali. E Jesus, vendo aqueles meninos estavam seguindo ele, e pergunta para eles, e pergunta para todos nós, o que vocês estão procurando? E aí eles perguntam para Jesus, onde você mora? Aí Jesus diz para eles, vem e vê. E eu convido vocês a hoje, quem não é vicentino, vem ver. Vem ver onde está o Jesus Cristo de hoje. Para você ser cuidador dele, para você se ocupar deles. Eu fui chamado a ser vicentino, tinha 21 anos. E adivinha onde que eu fui ser vicentino? Eu morava em Marília, vim ser seminarista aqui em Marília, aqui em Jundiaí, ali na Vila Hortolândia. Tinha um santinho lá chamado Padre Renato, e os vicentinos dali, o senhor Nicola e a turma dele, Cola Santa, ali me levavam para ver os pobres toda tarde. Eu tinha que visitar os pobres, para conhecer esse Cristo. E eu digo para você que foi ali que minha fé realmente se afirmou. E foi ali que eu aprendi a conhecer Jesus Cristo real. Não aquele Jesus Cristo do cantinho bonito, aquele momento especial, mas o Jesus Cristo que sofre. E foi ali que eu dei o meu sim como vicentino. E eu fui aclamado lá na cidade vicentina. Eu tenho muito orgulho disso, viu, jundiaienses? Graças a Deus sou filho dessa terra como vicentino. E foi aqui que eu fui me converter como vicentino. Mateus 10, 5, é interessante, quando Deus reúne os seus 12, é que uma coisa que Jesus tivesse, aqui a turma do Ecarfo, tá? Jesus vai formar os vicentinos, Jesus quis formar os vicentinos dele, que eram os 12 apóstolos que ele escolheu. Ele vai dizer para eles o seguinte, ele enviou os 12, com essas recomendações. Não tome caminho dos pagãos, quer dizer, não fica por aí brigando com os outros, não. Nós não estamos aqui para discutir religião. A gente não deve sair nas nossas missões por aí, ficando brigando com os evangélicos, brigando com esse. Não, não é nosso papel. Nosso papel é cuidar dos pobres. Então não fica, vai pelos caminhos dos pagãos. Não entre também em lugar que vocês acreditam que não vai ser útil, que são samaritanos. Respeite eles. Vocês lembram da samaritana, como ele respeitou aquela mulher? Respeite. Vão primeiro as ovelhas perdidas. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é essas ovelhas perdidas. Se a sua conferência ela não tem vicentino, em vez de você ficar pensando em desistir, põe seu joelhinho no chão, conversa com o pai, fala, pai, está difícil, os operários aqui são poucos, manda mais gente para nós ajudar. Não fica reclamando não, reclama para ele. Vão e anunciem o reino de Deus está próximo. Essa é a nossa primeira mensagem como vicentino, gente. Dar esperança para o povo. Dizer que eles são amados. A primeira coisa que eu tenho que fazer com o pobre é isso. Conquistar a amizade dele. Não é aquele monte de papel, chegar lá fazendo aquele monte de pergunta. Não, primeiro diga a ele que você é vicentino, que você o ama e está lá com ele. Dá segurança para ele. O pobre, gente, precisa, a primeira coisa, ser amado.
Naqueles pobres lá da Cracolândia, ali do centro de São Paulo, eles ficam encantados quando a gente para e começa a conversar com eles. Quando eles são recebidos, são amados. É lógico que eles estão com fome, mas isso é secundário. Se você o acolhe, se você o ama, é isso que Jesus está dizendo aqui. Diga primeiro a eles que eles são amados. E Jesus o fez, né? No domingo de manhã, Lucas 6, quando ele vai, né? Lucas 4, 6, quando ele vai dizer ao povo, ele vai lá na igreja dele, vamos dizer assim, na missa que ele tinha naquele tempo, pega o livro do profeta Isaías e lê lá, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele veio para mim dar a boa nova aos pobres. É essa boa nova que vocês vão dar, meus irmãos. Vicentino tem que dar essa boa nova para a pessoa que está desesperada nesse momento. Ele não tem mais ninguém por ele. Se ele vê televisão, ele olha aquela bagunça que está no governo estadual, federal, municipal, tudo. Ali ele não tem segurança. Ele é pobre. Ele não tem R$100 para pagar no botijão de gás. E a sociedade começa a achar isso normal. Não é normal uma mãe queimar 80% do corpo e sua criança cozinhando com álcool 70%, porque não tem o botijão de gás. Não é normal, minha gente. Não é certo. Não é certo o pobre morar na rua com sua família, porque não tem como pagar um aluguel. Não é certo. Jesus não está de acordo com isso, não. Nós temos que denunciar. Nós somos defensores dos pobres, meus irmãos. Jesus nos chamou como cuidador dele para denunciar as injustiças. Então aqui ele diz, a primeira coisa, chega para o pobre e diz, Jesus te ama. E eu represento Jesus. E vou te amar do jeito que você é. Não tenha medo, minha gente. Não tenha medo. Olha lá no barco, né? O evangelho do barco, Jesus está de manhã lá no barco, começou uma ventania, começou uma tempestade, os discípulos ficaram apavorados, começaram a lembrar, e viraram para ele, escuta, o mundo está acabando aqui fora e você está aí dormindo? Você não se importa que a gente morra? Ele vira para os discípulos e fala o quê? Vocês estão com medo do quê? Nessa pandemia, ele está fazendo a mesma pergunta para cada um de nós. Você está com medo do quê? O nosso povo está com medo, gente. O nosso povo está inseguro. Eu acabei de dizer para vocês que ele não tem aonde ir. É mentira aqui, é mentira ali. Eles precisam de nós. Por quê? A Sociedade São Vicente de Paulo, não sei se vocês sabiam, mas se não sabia, fica sabendo, é o maior órgão de caridade que existe na face da terra, criada por um menino de 22 anos. E que disse, eu vou abraçar esse mundo numa rede de caridade. E esse mundo, gente, está precisando dessa rede de caridade vicentina. Olha aquele desespero no Afeganistão, aquele avião saindo, e todo mundo se grudando nele, tentando sair de lá. Olha o desespero dos imigrantes. Aquela multidão tentando lá no México atravessar do outro lado. Quer ter uma esperança, quer ter uma vida. Então, nosso pobre está precisando de cuidador.
esse Jesus Cristo, judiado, massacrado, ele precisa de um cuidador. E ele chama cuidador, que somos nós. E ele vai continuar. Curem os doentes. É lindo demais quando vê os vicentinos fazendo uma campanha para comprar remédio para os pobres, porque ele vai no postinho, não tem, vai ali, não tem. É bonito, gente. Não deveria ser assim, ele devia ter o remédio para ele tomar. E nós, vicentinos, devemos lutar para que ele tenha remédio. Mas é lindo demais quando você vê o seu irmão sofrendo e vai socorrê-lo. Trate dele, ressuscitem os mortos. Tem muita gente morta, viva por aí, gente, precisando do nosso carinho, nosso amor, nosso afeto. Precisando do nosso afeto. Purifiquem os leprosos. Expulse os demônios. Vocês vão receber o dom de graça, vicentinos. Dê de graça. Deus não cobra a graça. Toda vez que você vê dinheiro na jogada, sai fora que Deus não está ali. Que para conseguir uma graça você precisa pagar, tchau. Deus e Jesus, Ele dá de graça o dom a você, Ele dá de graça a vocação a você, e Ele dá de graça a condição de você seguir em frente. Eu vou descansar um pouquinho vocês, o pessoal está aí pronto para uma musiquinha? Vocês estão cansados, né, de eu ficar olhando para mim? Vamos ouvir uma musiquinha, depois a gente volta. Vamos ficar em pé, por favor. São Vicente, Vocês conhecem isso? Amigo da gente, amigo de Deus. Forte, gente! São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. De graça você recebeu, de graça dê. Não leva com você, Vicentino, e é interessante aqui que ele vai dizer, não leva com você ouro, prata, relíquias, não. Graças a Deus, 80% dos vicentinos são pobres. E é interessante, essa frase aqui de Jesus, lá quando você vai visitar o pessoal no centro de São Paulo, que a gente vai na casa das irmãs de Geising, trabalhar com eles lá, moradores de rua, a gente chega na casa da irmã e ela fala o seguinte, tira tudo que está aí, de valor e põe aqui. Mas que delícia, gente. Depois a gente sai na rua leve. Você não fica preocupado se alguém vai te roubar o celular. Você não fica preocupado se alguém vai te roubar a tua carteira. Você não fica preocupado. Não, você vai lá leve, só vai você. Olha que maravilha. Então, Vicentino, quando você vai visitar o pobre, não precisa levar ouro, prata, não. Ele quer só você. Ele quer ser amado. E chega naquela velha tradição, e naquela velha, maneira de cumprimentar Vicentino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente tivesse, falei outro dia na live, se a gente tivesse a dimensão dessa frase, desse cumprimento, eu louvo Jesus Cristo que habita em você. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo o Cristo que habita em você. Olha que coisa linda. Então, quando você for fazer esse cumprimento, enche a boca e fala gostoso, forte. Deus habita em você. Louvado seja Jesus Cristo que habita na tua pessoa. E você é Jesus Cristo para mim. Então, até no cumprimento, nós vicentinos, nós damos a boa esperança.
Não levar com você sacola para arrecadar alguma coisa. De graça dá e de graça recebe. Não fica preocupado com o dia de amanhã, gente. Vicentino acredita na providência. Vicentino não é maçonaria, que tem que guardar hoje para amanhã. Vicentino é aquele que acredita na graça de Deus e que não vai faltar alimento para os pobres. Vicentino não falta alimento na sua prateleira não, na sua despensa não. Eu desafio o Vicentino dizer que falta comida para os pobres. Mas nós temos que ser vicentinos. Não vicentino de ofertório que fica na barra saia do padre e fica contando que o padre peça na hora do ofertório e que o povo traga lá para ele e ele fica só guardando ali do ofertório na despensa. E às vezes o vicentino é tão folgado que manda o mototáxi entregar na casa do pobre. Vicentino é aquele que deixa sacolinha lá todo mês, na primeira semana do mês, é aquele que faz a campanha do quilo, que pede na porta da igreja para alguém trazer 1 quilo para ele, é aquele que pede para o pobre, aquele que vai no mercado, aquele que pede em alguém quando precisa. Vicentino, ele vai em busca dessa caridade, ele dá possibilidade para o teu irmão colaborar. É lindo demais, gente, quando a gente vê nas Minas Gerais, no interior de São Paulo, né? Aqueles velhinhos antigamente, tem aquela carriola no meio da rua, catando de casa em casa o seu quilinho para levar na despensa para os pobres. Então nós temos que somos vocacionados, e nós temos essa obrigação, porque nós dizemos sim, vocacionados, fomos chamados para ser cuidadores de Cristo. E nós temos que colocar a serviço dele. Para o operário, gente, nunca faltará alimento. Está escrito aqui, quando você estiver em casa, bem tranquilo, Mateus 10, 5, vai, fica tranquilo lá. Deus não olha a cara de quem Ele chama. Ele olha o coração de quem Ele chama. Ele não olha a cor, não olha nacionalidade. Deus olha o nosso coração. E lembra que eu falei aqui atrás do Pedrão? Que ele queria o coração do Pedrão? O que Deus quer é nosso coração. E nessa pandemia, que coisa linda, minha gente, a Sociedade São Vicente de Paulo. Eu tenho orgulho de ser vicentino, de ver quantos pobres foi atendido pelo carisma de São Vicente. Minha gente, eu afirmo a vocês, eu não digo, eu afirmo a vocês, se não fosse Sociedade São Vicente de Paulo no mundo, principalmente no Brasil, a pandemia seria muito mais dolorosa. As nossas visitas, o nosso cuidado com o alimento dos nossos assistidos, os nossos lares, as nossas obras sociais, né? Cercamos os nossos idosos de cuidado, foram cuidados, por isso que, né, passamos essa pandemia, e eles não foram tão atingidos. Mais de 700 lares no Brasil, cuidando dos nossos pobres. A maior entidade brasileira que cuida dos pobres é a Sociedade São Vicente de Paulo. Então orgulhe disso, minha gente. Agradeça a Deus por ser vicentino. Convide, tenha coragem de chamar, mas de chamar com alegria, de chamar para uma coisa maravilhosa. Eu já disse a vocês que eu fui vocacionado e eu aprendi a gostar do pobre visitando eles. Não é falando deles, é em contato com eles. Então, se você quer ter uma boa conferência, quer que as crianças descubram São Vicente de Paulo, leve ele para visitar os pobres. Deixa eles olhar no olho do pobre. Deixa eles conhecer Jesus lá onde ele está. Ele vai convidar eles.
E aí você vai ver que a sua conferência vai florescer. Mas enquanto você estiver reclamando que só tem 10 vicentinos, 5 vicentinos na tua conferência, e reclamando e lamurando na vida toda, você vai ver que não vai muito para frente, não. Mas quando você sair à luta, convidar pessoas para uma coisa maravilhosa, que vocês acreditam que é um dom, aí vocês vão ver que vai acontecer. Tá certo, meu povo? Outra coisa importante. O chamado sempre exige de nós o sair de nós. Foi assim com Abraão, sai da tua terra e vai. Nós, Vicentino, também, sai do teu conforto aí. Vai em busca de Deus. Vai em busca. E nesse momento, gente, da pandemia, tem muito Jesus Cristo sofrendo escondido nas casas. Tem muito Jesus Cristo sofrendo nas ruas. Como diz Osanã, se nós não podemos, muitas vezes, vê-lo através, da graça e tudo isso, mas no pobre a gente consegue ter contato com ele, abraçá-lo, dizer que o ama. Eu sempre conto essa história, que para mim ela é a síntese do Vicentino. No sábado à tarde, o Vicentino foi visitar o pobre. Chegou lá no portão, o pobre estava sentado lá embaixo na área, e falou: ô, seu Francisco, eu vim visitar hoje à tarde meu Jesus Cristo. Aí o seu Francisco, com maior alegria, virou para ele e falou: olha que coincidência, hoje Jesus Cristo também veio me visitar. É isso que a gente representa para os pobres. Nós muitas vezes representamos a fé, nós representamos a pessoa de Jesus Cristo pela bondade que fazemos com eles, com o gesto de carinho que damos a eles, com o exemplo, com o testemunho. Eu falo para os vicentinos, não fica preocupado não, se você no domingo sai ali entregando a cesta, aquele monte de gente fica vendo, ali você está dando o maior testemunho que tem. Mais do que 1000 palavras, você está indo visitar os pobres. E uma coisa eu digo para vocês hoje aqui, você é chamado para cuidar dos pobres. Teu papel na igreja como cristão vicentino é cuidar dos pobres. E essa é uma coisa muito que eu dou umas brigadinhas com os padres, de vez em quando, com alguns vicentinos. Eu não pude ir hoje na formação lá nos vicentinos, ou não pude ir lá levar comida para os pobres, porque eu fui fazer a leitura da missa. Admiro bastante. Ministro, leitores, tudo, comentarista na missa, fantástico. Só que se você não for, meus amigos, vai ter outras pessoas que fazem. Agora eu afirmo a vocês, se você não visitar o pobre, não vai ter ninguém que vai. Dificilmente até o padre não vai. Então o pobre vai ficar sem visita, vai ficar sem seu carinho e sem sua palavra de amor. Então, meus irmãos, parabéns pela nossa vocação. E eu encerro assim. Que Deus alimente o coração de cada um de vocês. Espero que eu tenha passado uma mensagem de alegria no teu coração de ser vicentino. Confia. Acredite no seu projeto. Deus te ama muito, vicentino. Deus te ama. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza,